Bom dia, pessoal, tudo bem? Nessa semana vocês vão aprender um pouco sobre os efeitos de sentido nos textos. São eles a ambiguidade, o duplo sentido, a ironia e o humor. A comunicação é um processo interativo e é construída pela relação entre os interlocutores, que são as pessoas que participam de uma conversa, de um diálogo, para o estabelecimento de sentido de acordo com a intenção do falante. Todo enunciado busca construir um sentido, e a palavra é a matéria-prima, o ponto de partida para que haja comunicação. A escolha dessas palavras e dos demais recursos textuais constroem diferentes sentidos e atuam de modo diferente sobre o interlocutor. Nós temos 4 tipos de sentido essenciais a serem compreendidos para a interpretação de textos, que é a ambiguidade, o duplo sentido, a ironia e o humor. A ambiguidade ocorre quando o mesmo vocábulo ou expressão pode ser interpretado de mais de uma maneira. Ela pode aparecer de duas formas, como recurso expressivo, principalmente no caso da publicidade ou dos textos humorísticos, quando ela é intencional, ou como um defeito na construção do texto, prejudicando a clareza da mensagem. Ela é não intencional nesses casos. Um exemplo de ambiguidade: o irmão de João esqueceu seu livro na escola. Aqui nós não conseguimos distinguir pela colocação inadequada das palavras de quem é o livro, a quem pertence o livro, se ao João ou se ao irmão dele. Então a ambiguidade nos textos, ela deve ser evitada, porque na maior parte das vezes ela não é intencional, ela é feita sem querer. O duplo sentido é um recurso no qual são utilizadas palavras ou expressões que possuem diferentes interpretações. O sentido literal, que é aquele mais ingênuo, e o segundo sentido com um fundo sarcástico. A diferença entre o duplo sentido e a ambiguidade é justamente que a ambiguidade, na maior parte das vezes, não é intencional, e o duplo sentido é sempre planejado, ele sempre visa o humor. O duplo sentido aparece muitas vezes na publicidade, em anedotas e em outros textos humorísticos. E normalmente depende do conhecimento de mundo do leitor, do ouvinte, para que a dupla referência seja compreendida. Além disso, depende do contexto. Uma frase com potencial duplo sentido pode ser entendida de modos diferentes dependendo dos interlocutores. Um exemplo de duplo sentido numa publicidade, ó. A escolha prudente, Colgate. Percebam que a escolha do adjetivo prudente remete-nos ao uso do creme dental para o dente. E aí nós temos um duplo sentido. Ironia. A ironia consiste em utilizar uma palavra ou expressão atribuindo-lhe diferente sentido ou significado de acordo com o contexto, gerando assim o efeito de humor. Ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro significado, normalmente oposto ao sentido literal. Então, a expressão é diferente da intenção. Um exemplo de ironia: que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Percebam que a ironia é construída pela relação de oposição entre o sentido de uma pessoa educada, geralmente cumprimenta as outras pessoas quando chega. Nesse caso, a pessoa foi tudo menos educada. Humor. A maioria dos efeitos de sentido de textos citados até então tem um objetivo comum: o humor, gerar o riso.
Situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham das características do efeito surpresa. O humor reside em ocorrer algo fora do esperado numa situação. Exemplo de humor. Reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais são as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente, ser amigo de todo mundo. Então, nessa anedota, vocês percebem que a construção do humor se deu a partir da resposta inesperada do aluno, que ele fugiu do contexto das reações químicas que era o tema da aula, da disciplina. Pois bem, pessoal, para essa semana é só. Eu vou encerrar aqui a nossa videoaula e amanhã eu trago as atividades para fazermos juntos, ok? Então, um abraço, até amanhã.